E aí, meus nobres, espero que todos estejam bem, certo? A gente vai dar continuidade ao trabalho de brincadeiras e jogos com o tema de jogos indígenas. Antes da gente adentrar especificamente nos jogos indígenas, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é cultura. E cultura, para esta aula, vai ser entendida como diversos modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos. Esses grupos, eles podem ser nações, classes sociais, grupos étnicos, culturas regionais, geracionais ou de gêneros. E também períodos históricos, diferentes grupos e períodos históricos, se resumindo a um conjunto de práticas sociais. Trago aí para vocês 3 imagens que remetem a isso. Aqui, na primeira imagem, 5 pessoas, vamos dizer assim, diferentes, que aí a gente entende que é a mistura da população brasileira. Na segunda imagem, um mapa do Brasil, que em cada parte desse mapa a gente vai ter um tema cultural do nosso país, e trago para vocês aí também o mapa mundi, sendo ocupado por diversas pessoas diferentes, diversas etnias, certo? Entendendo sobre isso, a gente se volta para o início da população indígena e o contexto histórico em que a gente vai adentrar. Primeiramente, a gente tem que voltar 500 anos, 520 anos, lá em 1500, na época do descobrimento do Brasil, que para o professor de vocês não foi basicamente um descobrimento, mas sim uma invasão. Por quê, professor? Acompanhe comigo. Se já existiam índios aqui, se esses índios já moravam e cuidavam dessa terra, chegou uma galerinha lá da Europa, os portugueses, chegando e dizendo que tinha que mudar tudo. Isso é um descobrimento ou uma invasão. É a mesma coisa que alguém chegar na sua casa e dizer que tudo aquilo vai mudar e agora vai ser do jeito que eles querem, beleza? Por isso eu entendo que o Brasil ele foi descoberto muito antes de 1500. E nesse período a gente tinha de 3 a 4 milhões de indígenas dispersos por todo o território brasileiro. Hoje a gente tem pouco mais de 400 mil índios. Como esses índios viviam aqui? Sua sobrevivência se dava através da natureza, através da terra, dos rios, das árvores, dos animais, das ervas, das plantas para se alimentar, produzir vestimentas, instrumentos, entre outras coisas, beleza? Então fica aí a reflexão para vocês. Se uma parte da nossa história ela é construída em cima da cultura indígena, por que a gente sabe tão pouco sobre essa cultura? Por que a gente sabe tão pouco sobre os jogos indígenas? E a resposta vem no próximo slide. O processo de convivência desses descobridores, entre aspas, com a população indígena que aqui já existia, foi um processo de dominação. Como assim, professor? Os índios, eles tinham suas crenças, eles tinham o cuidado com o seu corpo, eles tinham um jeito de viver próprios e específicos, certo? Só que a galerinha lá de Portugal chegou aqui e disse, não, não é bem assim não, pô. Vocês vão a partir de agora, viver de uma forma completamente diferente. Vocês vão viver do jeito que a gente disser que é para viver. Vocês não vão mais acreditar nas suas religiões politeístas, certo? E agora vocês vão passar a acreditar no cristianismo. Vocês não vão se vestir mais do jeito que vocês se vestem, mas do jeito que a gente se veste. Então, esse processo ele foi um processo de dominação, beleza? E justamente por a gente ter essa imposição da cultura branca europeia, a gente historicamente negligenciou toda a produção cultural da população indígena, beleza? Professor, e por que os índios eles não confrontaram os portugueses? Gente, os índios eles não tinham um entendimento de sociedade ou de civilização como os portugueses tinham, bem como não eram tão avançados como os portugueses. Para vocês terem uma ideia, os portugueses, quando chegaram aqui, eles já eram tão avançados ao ponto de construírem navios extremamente grandes e resistentes que pudessem atravessar um oceano. Só para você ter ideia do quanto essa civilização já era avançada frente à população indígena, beleza?
Bom, situei vocês historicamente sobre a população indígena, sobre a sua construção cultural, bem como sobre os jogos. Então agora a gente vai partir para os jogos indígenas versus jogos mundiais da população indígena. Por que, professor, verso? Porque a gente tem que fazer uma distinção entre esses dois termos. Jogos indígenas vai ser toda a produção ligada à prática corporal de jogos. Tudo que a população indígena constrói que seja um jogo vai ser entendido como um jogo indígena. Já os jogos mundiais da população indígena, eles são essa nomenclatura remete a um evento esportivo sobre os jogos da população indígena, beleza? Como se fosse uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Vamos lá. Os jogos indígenas, de forma geral, eles derivam das vivências diárias e do contato da natureza com a população indígena. Basicamente, esses jogos eles fazem releituras, ou seja, eles imitam algumas práticas ligadas à caça, à pesca e até mesmo à sobrevivência. Alguns desses jogos serviram como influência esportiva para a origem de esportes olímpicos, como o tiro com arco ou até mesmo a canoagem. Beleza? Já os Jogos Mundiais da População Indígena é um grande evento esportivo, ou um grande evento de jogos esportivos ligados à população indígena. Esses jogos eles podem ser divididos em três tipos, que seriam jogos de integração, que são jogos em que todos os índios participantes podem realizar, jogos de demonstração, que vão ser jogos mais ligados a cada tribo específica, e jogos ocidentais. Um detalhe que eu quero trazer para vocês é que não existe índio somente no Brasil. Aí a gente traz que no ano de 2015, na primeira edição dos Jogos Mundiais da População Indígena, a gente tinha índios de mais de 20 países. Beleza? Trago aí para vocês o primeiro jogo de integração, arremesso de lança, que influenciou ou pode ter influenciado o lançamento de dardo, que é uma prova do atletismo. Um jogo indígena influenciando um esporte olímpico. Arco e flecha, novamente, um jogo indígena influenciando um esporte olímpico, que aí vai ser o tiro com arco. Aqui a gente não tem um esporte olímpico, mas o cabo de força ou cabo de guerra, ele é uma prática tão disseminada que é conhecido por todos. Todo mundo conhece a prática do cabo de guerra. É um jogo indígena. Canoagem. A canoagem indígena, pessoal, ela só apresenta um tipo, certo? Só que ela influenciou a canoagem olímpica, que pode ser dividida em dois tipos, que aí a gente tem a canoagem slalom, que é quando os atletas eles enfrentam obstáculos e até mesmo a própria correnteza, e a gente vai ter a canoagem de velocidade. Corrida com tora é um jogo indígena que pode ou não ter influenciado alguma prova do atletismo, e eu trago aqui para vocês tanto homens quanto mulheres realizando essa prática. Porém, dentro dos Jogos Mundiais da População Indígena, só os homens podem praticar, certo? A prática das mulheres é mais por diversão, certo? E esse é o último jogo de integração. Os primeiros jogos de demonstração que eu trago para vocês é o Jawari, que aí vocês podem ter acesso a mais detalhes no material de leitura, e o Peicran, que vai ser um jogo de peteca, uma peteca específica feita à base de milho. O cagote, que aí é uma espécie de queimado, só que com flechas. Essas flechas elas são adaptadas e elas não têm pontas para não machucar os praticantes. O rocrã, que aí pode ser entendido como um hóquei, certo? Dos índios. Nessa segunda imagem vocês estão vendo que a bolinha está pegando fogo, mas isso aí é só para demonstração. E o jogo em si ele não é realizado dessa forma. Zarabatana, que aí é um grande cano, um grande tubo de bambu que é utilizado para o tiro ao alvo. O ACO, que vocês têm mais detalhes, mais informações no material de leitura. E o Jiku Nahat, que aí vai ser o futebol dos índios. A particularidade desse jogo é que ele só pode ser jogado com a cabeça,
Na primeira imagem aí a gente vê literalmente um mergulho de cabeça, certo? Terceiro tipo de jogos dos jogos mundiais da população indígena são os jogos ocidentais, que é um único jogo, que é o futebol, que pode ser realizado tanto pelos homens quanto pelas mulheres, beleza? Gente, todos esses jogos que eu trouxe para vocês, ele tem um caráter de jogo esportivo, certo? E também podem ser entendidos como jogos populares ou tradicionais da própria cultura indígena, e também podem ser entendidos até como esportes, se a gente for ligar que o evento de Jogos Mundiais da População Indígena seja um evento esportivo, certo? Porém, os índios têm muito mais jogos construídos, mas que apresentam um pequeno problema. Toda a produção cultural e histórica dos índios, e isso vai envolver os jogos, essa produção ela se liga de forma íntima a cada tribo ou a cada etnia. O que isso quer dizer? Torna-se impossível a gente sistematizar todos os jogos indígenas, porque cada tribo vai ter o seu jogo específico, ou o seu conjunto de jogos específicos. Desculpa. O que eu trago para vocês aqui são os jogos mais conhecidos ou que conseguiram se espalhar por muitas etnias ou por muitas tribos. São jogos de tabuleiro que vão configurar como um subtipo de jogos de salão, só que intimamente ligados à população indígena. São eles o jogo da onça, ou que pode ser chamado de adugo, casa do rei e anel africano. Mesmo levando esse nome de anel africano, ele é entendido como um jogo indígena, certo? Também pode ser chamado de paciência. Aqui o exemplo do tabuleiro de jogo da onça, certo? Você pode realizar esse jogo até mesmo no chão. A jogabilidade desse jogo é muito parecida com a dama, certo? Em que a onça, essa pecinha preta, ela tem que comer todas as outras peças, essas peças vão ser representadas por presas da própria onça. Pode ser uma cabra, uma anta, sei lá. A casa do rei, que aí vai ser uma espécie de labirinto, certo? Esse jogo ele tem sua origem ligada aos grafismos ou desenhos mais antigos da população indígena. E aí o anel africano, que nada mais é do que um quebra-cabeça, vamos dizer assim, para você testar sua paciência, beleza? Aqui algumas referências que eu utilizei para a confecção dessa aula. Obrigado, cheiro e até a próxima. Cuidem-se, por favor. Tchau, tchau.